Olá, seja bem-vindo de volta. Nós estamos ao vivo e agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. Morreu neste domingo, aos 80 anos, o gestor cultural Danilo Santos de Miranda. O diretor regional do Serviço Social do Comércio, do SESC São Paulo, estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. O corpo de Danilo será velado no SESC Pompeia, na zona oeste de São Paulo, até às 3 horas da tarde. Danilo Miranda foi considerado um dos mais importantes produtores culturais do Brasil de todos os tempos. Ele estava à frente da diretoria regional da instituição desde 1984 e passou 55 anos dentro do SESC São Paulo. A instituição informou que as unidades vão ficar fechadas hoje em decorrência do luto pela morte do diretor. Tanques israelenses avançaram nesta segunda-feira por um bombardeio da periferia da cidade de Gaza, no norte do território palestino, de modo paralelo a uma intensificação dos bombardeios. O exército de Israel anunciou que bombardeou mais de 600 alvos nas últimas 24 horas, contra os 450 da véspera. Este foi um dos ataques mais intensos desde o início da guerra contra o movimento islâmico palestino Hamas, em 7 de outubro. Os tanques israelenses iniciaram incursões na faixa de Gaza na sexta-feira e, nesta segunda, avançaram até as proximidades do distrito de Zeiton, na periferia da cidade de Gaza. Nas últimas 24 horas, expandimos as nossas operações na faixa de Gaza com forças adicionais de infantaria, tanques, engenharia de combate e artilharia. Em ataques conjuntos de forças terrestres e áreas na faixa de Gaza, nossos soldados eliminaram dezenas de terroristas barricados em edifícios que tentavam atacar as nossas forças que avançavam em direção a eles. O exército de Israel alertou os quase 1.100.000 habitantes do norte da faixa de Gaza para se deslocarem para o sul para evitar os bombardeios. As forças israelenses intensificaram as operações terrestres contra o Hamas, como parte de sua ofensiva contra o movimento palestino que governa Gaza, após o ataque executado por milicianos contra o território de Israel em 7 de outubro. O ataque do Hamas provocou mais de 1.400 mortes em Israel, segundo as autoridades do país, que também informaram que mais de 230 pessoas foram sequestradas. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007, informou que os bombardeios israelenses mataram mais de 8.300 pessoas, a maioria civis, e quase metade das vítimas menores de idade. Na Rússia, uma invasão de manifestantes anti-Israel deixou pelo menos 20 feridos em um aeroporto. Segundo as autoridades, uma multidão cercou um avião que vinha de Tel Aviv nesse domingo. O aeroporto da República do Daguestão precisou ser fechado e voos foram desviados, de acordo com a Agência Federal Russa de Transporte Aéreo. As imagens que você acompanha são de vídeos publicados nas redes sociais e dá para ver uma quantidade enorme de pessoas, alguns com a bandeira da Palestina, demonstrando oposição ao conflito palestino-israelense contra o direito de defesa do território invadido, que tem provocado um número alto de vítimas inocentes. Entre os feridos dessa manifestação estão uma mistura de policiais e civis, segundo o Ministério da Saúde, que disse que 2 pessoas estão em estado crítico. A polícia russa conseguiu assumir o controle e cerca de 60 pessoas foram presas. Nos últimos meses, o preço do azeite de oliva subiu no mundo todo. Aqui no Brasil, o produto ficou 24% mais caro. Já na Espanha, maior produtor mundial do fruto, alguns criminosos até estão praticando roubo de cargas de azeitonas. Na Europa, o azeite já se tornou artigo de luxo. Por esse motivo, cargas do produto viraram alvo de criminosos. No mês de agosto, carregamentos de 50 e 60 mil litros de azeite extra virgem foram furtados. E não foi a primeira vez. Em março, 16 pessoas foram presas por suspeita de roubo de mais de 17 toneladas de azeitonas. Na Europa, o preço do produto dobrou
E isso está impactando a economia de países como Espanha, Itália e Grécia. Os três países juntos são responsáveis por 66% da produção mundial. Esse encarecimento é causado pela seca no continente europeu, que sofre a terceira grande queda na colheita das oliveiras consecutivas, devido às altas temperaturas. A seca também foi responsável pela queda na produção de azeite entre o ano passado e esse ano. Assim, alguns compradores voltaram para produtores alternativos, como Turquia, Tunísia, Marrocos e Argélia. Mas a queda da produção e a escassez do azeite fez esses países alternativos imporem limites mais rígidos às exportações, em alguns casos chegando à proibição, em uma tentativa de controlar melhor os preços internos. Sem frutos nas árvores, mas com consumo que se mantém alto, os estoques de azeite na Europa estão zerando. A opinião de entendidos no ramo é de que não existe uma perspectiva de curto prazo para essa recuperação. De acordo com especialistas, levaria cerca de 3 anos, caso todas as safras desse período sejam boas. O Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo e apenas 1% do que é consumido no país é plantado nele mesmo. Por isso, o preço do azeite no mercado interno acaba sendo influenciado pelo que acontece nos principais países produtores. O canil do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro ganhou novos integrantes. 2 cadelinhas das raças branco-alemão e pastor belga de Malinois, de 4 meses, que serão treinadas para salvar vidas. As filhotes vêm de uma longa linhagem de cães de faro e têm o que os especialistas chamam de DNA para o trabalho de resgate e salvamento de pessoas. Elas serão treinadas por cerca de 2 anos no 2º Agrupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, até estarem prontas para participar de operações em situações de desabamentos, deslizamentos de terra e também em busca por pessoas perdidas em matas e florestas. Os cães da corporação começam a ser estimulados desde os primeiros dias de vida. Eles são acostumados com diferentes tipos de terrenos, como grama, lama, terra e pedras, simulando escombros em desastres. As brincadeiras são direcionadas para que desenvolvam equilíbrio, destreza e obediência. Cada atividade tem um propósito e ajuda a construir as habilidades dos heróis de 4 patas. O canil do Corpo de Bombeiros do Rio é referência no país, com quase 50 certificações. O trabalho dos condutores e seus cães garante precisão e agilidade nas buscas por vítimas. Muito bonitinhos. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 13 horas, a Daniela Parisi volta com o balanço das notícias da manhã. E às 13h50, eu estou de volta aqui com você com mais informações do Brasil e do mundo. Até mais!